Olá, quinto ano! Estamos aqui mais um dia, mais uma videoaula e hoje nós vamos para a nossa aula de Geografia. Peguem o livro de Geografia. Já estão com eles? Muito bem! Agora nós vamos conhecer com os espaços, né? O espaço, as transformações do espaço. Certo? Essas transformações, como ela acontece, né, a devido, né, quais são as causas, tá bom? Então, vou colocar um slide, observem as imagens e a explicação, certo? Volto já. Vamos lá. Pronto, geografia, as transformações do espaço. Essas transformações acontecem de acordo com o tempo, né? No decorrer do tempo. Os espaços, eles sofrem transformações e existem espaços que mudam sem parar, enquanto outros parece que nunca foram tocados pela ação do tempo. Vamos observar a imagem. Essa imagem é as transformações feitas pelo homem. Essas mudanças acontecem pela necessidade das pessoas que ocupam, né, esses espaços, nos espaços urbanos, né, onde há um fluxo maior de pessoas e ideias e mudanças que acontecem mais acelerado do que nos espaços que ligam o campo por ter uma vida tranquila. Observe essa imagem de 1580, onde não tinha, né, muitas casas, só uma casa, né, pouquíssima mudança. Em 1570 já tem a transformação, né, desse espaço. Esse espaço já foi modificado pelo homem, né, onde qual na sua necessidade precisou fazer construções para poder as pessoas morarem. Agora, o que é um espaço? A palavra espaço tem vários significados, entre eles o espaço sideral, né, que é o universo. Já o espaço geográfico é um conjunto de paisagens que são resultados de fenômenos naturais da ação humana. O espaço geográfico é formado por elementos naturais, culturais e invisíveis, tais como sons, cheiros e relação entre as pessoas. Observe aí na primeira imagem os sons da cidade, que está chamando a atenção para o tráfego, né? O intenso tráfego, né? O som dos carros. E os sons da floresta e os odores da cidade, que chamamos a poluição, certo? Agora, as transformações da paisagem. Essas transformações são causadas pelo ser humano para dar lugar às plantações, às cidades, rodovias, exploração de recursos minerais, por exemplo, certo? Então, além dele construir a casa, dele fazer plantação para sobreviver e da retirada da exploração do minério, ele também busca em transformar para melhoria e qualidade de vida. Aqui nós temos a observação, né, da cidade, ainda no espaço urbano. Aqui do lado eu tenho a imagem de uma casa antiga, só que essa casa foi derrubada, foi demolida para dar lugar ao quê? A um shopping, né, um empreendimento. Então, essas constantes mudanças na cidade é bastante vista, bastante observada. Já no campo, eles mantêm essas casas antigas. Essa foto aí é da Fazenda São Vicente, que é uma residência térrea no início do século XX, com características arquitetônicas e urbanas, implantada sob o platão artificial. E foi construída em alvenaria de tijolos, certo? Então, eles mantêm. Claro que eles fazem a manutenção de pintura, né? De sempre estar vendo como está a estrutura da casa, mas eles procuram manter sempre da mesma forma
que ela foi construída no século XX, certo? E esses espaços, né? Esses espaços, eles contam a história, gente. Quando é mantida essa cultura, eles contam a história. Nós podemos entender a história do local, saber como as pessoas viviam, perceber a dinâmica do lugar. Para fazer essas observações ser utilizadas, precisamos de quê? Fotografia, como essa que foi posta, né, que é um registro, de fotos em satélites ou em satélites de paisagem e mapas antigos, certo? Indo das transformações do espaço agora para as metrópoles. O que é a metrópole? As metrópoles, né, é uma palavra que tem origem grega. E a junção de meter, que é mãe, ventre, polis, cidade, que podemos interpretar como cidade-mãe, né? A cidade-mãe de outras cidades. E ela é usada para designar grandes cidades que exercem enorme influência na região que são localizadas. Temos, de acordo com o IBGE, a classificação, né, das metrópoles, que elas podem ser globais e nacionais. As globais, Rio de Janeiro e São Paulo. As metrópoles nacionais, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador. Certo? O que é uma metrópole? Já vimos o que é a metrópole, né? Que ela é a cidade-mãe. E dentro da metrópole tem a região metropolitana, que é um conjunto de cidades que são ligadas entre si, seja fisicamente ou pelo fluxo de pessoas, serviços e produtos. São importantes centros que têm grande importância econômica, política, cultural. Dentre deles tem as redes urbanas, né, que estão ligadas, estão inseridas. Vamos ver aqui a região metropolitana de Fortaleza. A região metropolitana de Fortaleza, nós temos mais em negrito, mais escurinho aí, Caucaia, Maracanaú, Itaitinga, Eusébio. Porque esses municípios, né, têm os limites próximos à Fortaleza. Então, elas são região metropolitana. E também elas têm presente o quê? Importância econômica, política e cultural. E as redes urbanas, né, que estão inseridas dentre os comércios, feiras, entre outros. Certo? Agora, a hierarquia urbana, vindo metrópole, cidade, vila. Isso chama-se hierarquia. Quanto mais uma cidade oferta os bens e serviços, maior a influência na região que está inserida. É mais importante, ela se sente, né, se torna uma rede urbana. O que é uma rede urbana? Conjunto integrado, articulado, de cidades em que se observa a influência e a liderança das maiores metrópoles sobre as demais categorias da cidade. Dentro da rede urbana também tem a megacidade, que refere-se a cidades grandes em termos populacionais, não considerando outros aspectos desses centros urbanos. E pode expressar um aspecto estritamente quantitativo, né? Ele trabalha ali com a quantidade. Cidades globais. Uma cidade global caracteriza-se como uma metrópole. Porém, sua área de influência não é apenas uma região ou um país, mas parte considerável do nosso planeta. E é por isso que as cidades globais são denominadas metrópoles mundiais. Então, a rede urbana, ela inclui dentro, né, do percurso aqui dela, como esse desenho está mostrando, a rede urbana e tem a megacidade e as cidades globais, certo? Voltando agora para o nosso livro, eu vou explicar as atividades que vocês vão fazer, certo? Então, cada texto que foi explicado referente a uma atividade. Primeiro, as transformações da cidade, né? As transformações do espaço.
Essas transformações tanto acontecem na cidade, mas também no campo. Só que na cidade é mais eficaz, né? Sempre acontece. Já no campo é menos, né? Então, no livro de vocês tem para vocês fazerem a interpretação das atividades, tá certo? Desse texto. O segundo texto é a metrópole, onde vocês vão ter que desenvolver também a atividade sobre metrópoles e hierarquia urbana, tá certo? Não esqueçam, façam a atividade direitinho, relê o texto se tiver dúvidas, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula. Beijos!